Os 9 níveis da análise narrativa. O que faz uma história profunda? Quando as pessoas falam que uma obra é mais profunda do que a outra, a que elas se referem? Existem diversas maneiras de se analisar uma obra, e você pode olhar ela por ângulos diferentes. Uma criança olha para uma história de uma maneira diferente de um adulto. Um homem casado olha para uma obra de uma maneira diferente do que um solteiro. Uma mulher analisa o texto de forma diferente de um homem e por aí vai. Mas mesmo pessoas diferentes podem analisar um mesmo aspecto de uma obra. E existem vários campos de análise que podemos ver, e são os chamados níveis de análise narrativa. O que faz uma obra profunda são essas camadas, e enquanto mais camadas tem, mais profunda é a história. Mas afinal, o que são camadas? Quando você olha para o texto, na superfície tem aquilo que todo mundo vê, a camada mais óbvia. Mas quando você começa a pensar mais sobre a obra, começa a analisar, você percebe que tem coisas ali embaixo. Tem coisas escondidas que você não percebeu à primeira vista. Isto são camadas. Quando você pega uma história que é unicamente aquilo que você entende de primeira, essa história se percebe como obra rasa, porque ela só é aquilo que está óbvio para o leitor. Se ele lê 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ele vai perceber que não tinha nada além do que já tinha visto. E enquanto mais vezes você volta na obra e mais ela te faz refletir, você pode dizer que mais camadas ela tem, porque cada vez que você mexe nele, você encontra algo novo. E vale ressaltar que esses 7 níveis de análise narrativa não estão em ordem hierárquica ou em ordem de importância. Nenhum é necessariamente melhor do que o outro. E nenhuma obra é melhor do que a outra por poder ser analisada em mais camadas diferentes. Inclusive, uma mesma obra pode ser analisada em mais de um nível, ou mesmo em todos esses níveis. Mas claro que isso levaria muito tempo, esforço e também diversas leituras. E cada autor vai dar mais importância a um nível diferente. E cada obra pode ser também focada em um nível diferente. Dito isso, oi, eu sou o Lance, sou escritor, criador de conteúdo e também CLT. O nível 1 é a interpretação factual. É a interpretação literal da história. É o que acontece. Basicamente, quando as pessoas perguntam do que se trata a sua história, é geralmente isso que você fala. Então, se eu vou explicar para você uma história que você ainda não leu, eu vou usar esse tipo de interpretação ou análise. Então, por exemplo, se eu for explicar para você a história da Chapeuzinho Vermelho, eu diria que é sobre uma garota que vai entregar doces para sua avó, e aí sua mãe aconselha ela a ir por um caminho, mas aí um lobo aparece, fala que tem um caminho mais curto, e aí no final, o lobo come todo mundo. Enfim, vocês conhecem a história. Isso que eu fiz foi contar o que acontece. É a camada mais superficial. Quando você faz um resumo, você está olhando para a história por esse ângulo. O nível 2 é o nível da análise textual e linguística. É quando você analisa a forma, o como a história é contada. Você analisa a sintaxe, a gramática, a escolha de palavras do autor, a construção das frases e o ritmo, as figuras de linguagem que o autor usa e o motivo dele usar elas em cada parte do texto, o que ele usa através do narrador e o que ele usa através dos personagens. Cada palavra é de importância nesse tipo de análise. Isso é fácil de ver em poesias e poemas, e se usa bastante a mudança da ordem das palavras, para encaixar no ritmo ou para produzir algum efeito desejado. Mas também se pode analisar assim qualquer obra, mesmo que elas não se preocupem tanto com isso. Como algumas web novels, você percebe frases mais curtas, escolhas de palavras mais simples e forma de narrar mais direta. Enquanto tem obras que têm um vocabulário mais rico, usa palavras distintas e específicas que se encaixam perfeitamente onde é utilizada. Já o nível 3, ele analisa o tema da história. Ele analisa do que se trata a sua história. É o assunto que a história aborda, não é tão direto quanto o nível 1. Por exemplo, Toy Story se trata sobre amizade, pertencimento, inveja também, sobre crescer, mas principalmente sobre amizade mesmo. Você pega esse tema e olha por essa ótica. O que a história passa? Como esse tema é abordado para diferentes personagens ou pontos de vista? Os elementos dessa história, como personagens, cenários, símbolos, apontam para um tema central. Mas claro que também terão outros temas abordados na história. Seja um personagem específico que carrega e traz esse tema para a história, por exemplo, um personagem LGBT que pode trazer esse tipo de discussão para uma obra. Embora a obra em si não necessariamente é sobre isso, mas ele adiciona esse tema secundário para a história. O nível 4 é a interpretação simbólica. É quando os elementos principais da história possuem algum simbolismo, seja objetos, personagens, cenários.
e essas coisas simbolizam coisas que vão além do texto. Por exemplo, nos contos de fada, o lobo sempre representa o mal, a raposa representa a astúcia. Ou na história de Adão e Eva, o fruto proibido representa o pecado, a serpente representa o mal, a tentação, Adão representa a humanidade. Então você vê com um olhar simbólico tudo aquilo que existe na história. A espada do rei Arthur não é só uma espada, ela representa a justiça. Então você consegue perceber que os elementos são mais do que apenas aparentam ser. Essa é a interpretação simbólica, a análise simbólica. Depois vem a análise filosófica. São histórias que se preocupam e ocupam o seu tempo para responder às grandes perguntas, e perguntas que são pertinentes na história da humanidade. Filosoficamente falando, histórias em que o autor escreveu para refletir sobre alguma coisa. Então você faz uma análise e a história fala sobre o livre-arbítrio, fala sobre a sociedade, sobre a ética e a moral. São histórias que não necessariamente o autor quer responder a essa grande pergunta, mas ele quer te fazer refletir e pensar nisso. Como exemplo, eu posso usar os livros do Isaac Asimov, onde ele aborda em seus livros a moralidade, o robô e a própria humanidade em si. O nível 6 é uma análise esotérica. Esse nível serve para obras que abordam ou faz alusões ao misticismo ou ao ocultismo, como a cabala, a alquimia e coisas do gênero. São histórias que você pode identificar muitos símbolos espirituais que buscam navegar por conhecimentos ocultos. Um exemplo é Hora de Aventura. Inclusive, por isso que esse é o desenho tão brisado. E aqui cabe ressaltar que esses níveis não são caixinhas separadas perfeitamente. São campos que às vezes se tocam e compartilham de um mesmo significado. Uma análise de tema pode usar os diferentes símbolos para chegar a uma conclusão, ou uma análise simbólica pode te levar a perguntas filosóficas centrais. O que muda principalmente é o foco e o objetivo da análise. Aí vem o nível 7, que é o nível da análise metaliterário. É quando o texto é autoconsciente, quando o texto sabe que é um texto, quando o narrador ou o personagem sabe que ele está em um livro e faz parte de uma história. Ele quebra a quarta parede e muitas vezes interage com o leitor. Isso acontece em Don Quixote. E o Deadpool também é famoso por fazer isso e por assim vai. O autor brinca com o texto e brinca com as possibilidades de escrita. O nível 8 é o nível de análise psicológica. São textos em que os personagens são construídos de maneira tão profunda e tão completa que eles até servem de análises psicológicas reais, no próprio estudo da psicologia. Quem está cursando psicologia pode até falar muito mais do que eu. Eles analisam psicologicamente o personagem, a complexidade existente ali, no agir, nas escolhas do personagem, na forma como ele pensa e age, e como a sociedade e o entorno impactam no indivíduo. Eles criam um personagem tão real que praticamente te obriga a olhar ele como se fosse uma pessoa real. E eu sei que Kafka é usado para esse tipo de análise. E o nível 9 é o nível da análise histórico, onde a análise é feita não através do texto em si, mas sim do entorno, do contexto em que o livro foi escrito, de quem foi o autor, qual o contexto social, o histórico que foi escrito essa narrativa, e também como isso impacta ou influencia na ficção, no livro que ele está escrevendo. É a história por trás da história. E se você quer aprender a fazer análises narrativa ou a escrever a sua própria história, assiste esse vídeo aí que eu vou deixar para você ver, que são os 3 pilares do escritor. Eu te espero lá, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, eu sou Lance, e até a próxima!